Hello, folks! E aí, galerinha? Tudo legal com vocês? Vamos para uma próxima aula, um próximo assunto que nós iremos abordar. Ele é chamado de possessive. E logo ao final dessa palavra possessive, nós temos aí em vermelho, em destaque, um apóstrofe, um S. Esse apóstrofe S ele vai dar a ideia de posse, tá? Nós vamos ver qual é o uso dele dentro da oração. Abaixo nós temos chamado section genitive. Então, nós também podemos chamar, além de possessive case, genitive case. Tem o mesmo contexto, o mesmo sentido, tá? Só muda a nomenclatura, mas com o mesmo significado. Eu coloquei um exemplo, Mary's house. Lembra que eu disse agora há pouco que o apóstrofo S dá uma ideia de caso possessivo? Então, nós temos aí um apóstrofo S indicando posse. E nós vamos ver com calma quando que eu posso utilizar esse chamado possessive case. Let's go? Vamos ver o primeiro exemplo. The boys' ball. Então, observe que eu coloquei mais uma vez aí o apóstrofo S, tá? Agora na palavra boy, porque eu tenho aí uma ideia de posse, tá? Sempre ao usar um nome, um substantivo que dê ideia de pessoa, eu coloco o apóstrofo S. Eu quero dizer que essa bola pertence ao menino. Porém, dentro do caso possessivo, além de utilizar o apóstrofo S que nós vimos anteriormente, quando eu falo the legs of the table, a palavra of significa de. Então, eu quero dizer que são as pernas da mesa. Esse of, que é a preposição de em inglês, ela é muito utilizada também para indicar a ideia de posse. Só que quando eu utilizo of na frase, eu não necessito utilizar mais o apóstrofo e o S. Ou seja, eu tenho duas ideias de posse. Eu posso utilizar o apóstrofo e o S dentro da frase, ou posso também utilizar a palavra of, que é a nossa preposição, que também dará essa ideia de posse. Porém, a princípio, vamos ver essas distinções aí nas frases. When do we use the possessive apostrophe S? Então, quando que nós vamos usar o caso possessivo com apóstrofo S? Recapitulando, for family relations. Então, eu vou utilizar o caso possessivo com apóstrofo S sempre para mostrar relações familiares. For example, Tom's father. Eu tenho aqui Tom, que é o nome do rapaz, e eu tenho a palavra father, que é o pai, o substantivo. Observem aqui, mais atentamente, tá? Que eu tenho em Tom o apóstrofo S. Por quê? Lembra que eu disse no início? Eu vou utilizar o apóstrofo S todas as vezes quando tiver um nome, ou nomes, ou substantivos próprios, ok? Então, eu tenho aí um substantivo próprio, eu tenho um nome, logo eu utilizo esse apóstrofo S. Além de indicar relações familiares, também posso utilizar para dar a ideia de possessão relacionada a esse substantivo. Tá? Então, tem ali, ó, Mary's house. Eu quero dizer que a casa é da Mary. Ao invés de utilizar o of, conforme nós vimos anteriormente, que é a preposição, eu coloco após o nome sempre o apóstrofo S e em seguida o substantivo. Two ways to show possession. Ou seja, vamos ver quais são os dois caminhos que nos mostram essa possessividade. Let's go. The first one, apostrophe S with people and animals. Ou seja, o apóstrofo S ele é utilizado para indicar pessoas ou animais. Então, ideia de posse. So, for examples, the boys' ball, remember? Estão lembrados lá daquele primeiro exemplo? Então, tem aí uma pessoa e eu quero dizer que esse objeto, que é a bola, pertence a essa pessoa. Então, entre essa pessoa e o objeto, eu coloco o apóstrofo S. The second, preposition of for things. Eu utilizo então a preposição of sempre para indicar coisas, objetos também. Remember this example? The legs of the table. Eu quero dizer que são as pernas da mesa. Então, eu estou indicando, né, com a preposição of que essas pernas não são as minhas pernas, não são as suas. E sim, como nós falamos em português, que pertence a esse objeto, que são as pernas da mesa. What happens with words ending in S? O que acontece, por exemplo, com palavras que já terminam com S? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Doris, girls, parents and James.
Todas essas palavras, elas terminam em S. Leandro, você não disse há pouco que eu teria que colocar o apóstrofo S? Correto. Mas aqui nós temos uma exceção. Se as palavras terminarem com S, olha o que nós iremos fazer? Utilizar apenas o chamado apóstrofo, porque eu já tenho S nessas palavras. Então, Dory's hat, the girl's house, my parents' car, James' friend. Ou seja, eu vou utilizar apenas o apóstrofo para todos os nomes que terminam já com S. Belezinha, galera? Vamos para o próximo. Tá aí, ó. Pronunciation is, ok? Dory's, girls, parents and James. Ok? Sempre com esse sonzinho de is ao final. Watch out! Atenção, hein? Proper names don't use article the or the. Então, cuidado. Para os nomes próprios ou para os substantivos próprios, nós não utilizamos o artigo definido the. Vamos ver aqui exemplos. The girls' pen, the children's toys. Bom, nesse caso aqui, eu posso utilizar o the porque eu não tenho nome próprio. Eu tenho apenas um substantivo, que é girl, e o substantivo children. Agora, olha a diferença aqui. Peter's what? Isabel's glasses. Eu não posso utilizar the Peter's what, ok? Eu não posso usar the Isabel's glasses. Ou seja, apenas eu coloco o nome da pessoa, o apóstrofo S, caso o nome não tenha o S no final, ou se o nome já tiver o S no final, coloco só o apóstrofo e mais o substantivo, tá? Então, não posso dizer, for example, the Leandro's notebook. Não posso, eu vou dizer Leandro's notebook. Ok, pessoal? Então, cuidado. Agora, preste atenção nesse próximo slide. Quando eu digo two people, eu estou relacionando a duas pessoas. These are John and Sarah. Observando aqui, nós temos um casal, né, aparentemente, duas pessoas, e eles estão indicando o carro. Essas pessoas possuem um carro, elas dividem um carro, tá? Então, esse carro, tá, pertence tanto ao John quanto a Sarah. Eles dividem o mesmo carro. Quando eu quero dizer que algo pertence a duas pessoas, né, que utilizam o mesmo objeto, eu só posso utilizar o apóstrofo S no último nome. Então tem ali, ó, this is John and Sarah's car. Ok? Vamos ver aqui um outro exemplo. Ó, these are Mary and Linda. Então observem agora, tá, que eu tenho duas pessoas, tá, que possuem os mesmos cachorros, os mesmos cães. Então, Mary and Linda's. Ou seja, vou utilizar o apóstrofo S sempre no último nome. Agora, e now? Jane and Anne. Cada uma tem a sua bicicleta. Então, a Jane tem a bicicleta dela e a Anne tem a bicicleta dela. Então, o que nós faremos nesse contexto aqui? Vamos ver? Jane's and Anne's bikes. Por que agora utilizar o apóstrofo S nos dois nomes? Quando cada pessoa tiver o seu próprio objeto, sem a necessidade de ter que dividir com o outro, eu utilizo o apóstrofo S. Ok? Vamos ver o próximo exemplo. Vamos tentar praticar isso aí? Ó, agora você vai tentar praticar assim, só que nas atividades, tá? Que vocês farão aí na plataforma, não esquecendo que qualquer dúvida que tenham, vocês poderão entrar em contato. Belezinha, galera? Espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo e eu desejo para todos um ótimo dia. Bye bye and see you!